A língua de sinais brasileira, ela possui uma estrutura própria, que difere de outras línguas de sinais, assim como da língua portuguesa ou qualquer outra língua falada. Apesar disso, existem princípios gerais que são comuns a todas as línguas, inclusive as línguas de sinais, incluindo a língua brasileira de sinais. Isso é muito interessante porque mostra, evidencia os princípios da linguagem que são comuns, que são considerados universais. Apesar disso, cada língua tem sua particularidade. A língua de sinais brasileira, ela tem uma estrutura completamente visual, ela é organizada nesse espaço e todas as relações gramaticais são estabelecidas dentro desse espaço, visualmente. Então, por exemplo, eu estabeleço um ponto para um referente aqui, vamos supor um cachorro e o gato nesse ponto, e eu faço a relação gramatical desse ponto para esse ponto. Então, por exemplo, o cachorro pegou o gato. Então, aqui nós temos uma sentença da língua de sinais brasileira organizada dessa forma, usando os pontos no espaço para estabelecer as relações gramaticais. E vocês podem ver que existe a estrutura e a ordem. O cachorro como sujeito da sentença e o gato como objeto. E o verbo faz essa relação no espaço usando a direção e o movimento. Outro aspecto da estrutura da língua de sinais é a formação de palavra. Se difere um pouco da língua portuguesa, porque a unidade mínima da língua portuguesa é o som e passa a sílaba. Na língua de sinais, são os movimentos, as configurações de mão e o ponto de articulação, o local onde esse sinal vai ser feito. As configurações de mão, eu gostaria de mostrar, envolvem esse conjunto. Além desse esse conjunto, por exemplo, eu posso fazer um sinal diferente, mudando só a configuração de mão. Por exemplo, o sinal de pedra, que envolve essa configuração de mão, ela é feita nesse ponto de articulação, que é o queixo, e se eu fizer com essa configuração de mão, eu mudo o sinal para queijo. A mesma coisa no português seria para pala e bala. A mudança de uma unidade sonora, B e P, muda a palavra. É mais ou menos isso que acontece com as configurações de mão, com as unidades mínimas da língua de sinais. Além das configurações de mão, nós temos os movimentos básicos. Os movimentos básicos, eles envolvem movimentos para frente em todas as direções e com eles eu estabeleço relações gramaticais. Existem movimentos internos que seriam movimentos da palavra internos, por exemplo, o dar. Eu posso fazer assim, que significa eu dou para você o livro e você me dá o livro, por exemplo. Então, mudando a direção do movimento, esse movimento, eu determino a relação gramatical. E dentro do próprio sinal existem movimentos. Por exemplo, o sinal de pedra, voltando ao mesmo exemplo citado anteriormente, o movimento é esse. Ele bate intermitentemente no queixo e é o mesmo movimento do sinal de queijo. Tem vários movimentos. Por exemplo, o movimento circular é um movimento super comum na língua de sinais. Ele dá a ideia de continuidade. Por exemplo, eu gasto muito. Então, eu gasto muito, eu faço esse movimento circular que dá a ideia de intensidade. E isso é super importante, porque a ideia que as pessoas têm de que na língua de sinais não existe prefixo ou sufixo. Realmente, não é da mesma forma que acontece nas línguas faladas.
da mesma forma que acontece no português, mas existem mecanismos na própria língua que estão relacionados com a questão visual e espacial que determinam a formação de palavras na língua de sinais. Então, esse seria um movimento contínuo circular. Outro aspecto da formação de palavras seria a repetição. Por exemplo, para formar o plural, da ideia de plural, quando eu faço o sinal de casa, é um movimento só. Se eu faço muitas casas, então eu dou a ideia de várias casas. Eu uso a repetição para marcar o plural. Outra forma seria, ainda com a repetição, por exemplo, eu gasto muito. Eu faço também, usando a repetição, um movimento várias vezes para dar ideia de plural, de intensidade. Outro aspecto seria a tensão do sinal. Como é que eu marco na língua de sinais a ideia de alguma coisa que é muito mais do que ela realmente é? Por exemplo, no português a gente tem a ideia